como recurso narrativo do filme de terror e slasher Pânico. Primeiramente, agradecer a presença de todos os amigos do Aleph, os parentes, enfim, pessoas que estão aqui na sala, que acolheram o nosso convite, e apresentar aqui a banca. Eu sou Guilherme Sarmento, fui orientador do Aleph nesse processo. Temos aqui também com a gente o professor, representando o curso de cinema, o Marcelo Matos de Oliveira. Obrigado, Marcelo, por ter aceito participar da banca num período de férias, né? De recesso. E também a presença aqui do escritor e ex-aluno do curso de cinema, João Marciano Neto, que é um profundo conhecedor de filmes de terror, e aí eu resolvi convidá-lo. E também agradeço, João, por você estar aqui. Acho que você pode, assim, a banca pode contribuir bastante, especialmente você, que é um leitor voraz aí de livros de terror, fantástico, enfim. E, enfim, aí a gente vai seguir da seguinte forma. O Aleph vai apresentar o seu trabalho agora, né? E aí vai ter no máximo 30 minutos para sua apresentação. Os professores, em seguida, a banca vai ter 15 minutos cada um para fazer suas apreciações. Em seguida, o Aleph fará sua defesa, caso haja alguns pontos que tenha que esclarecer para a banca. E em seguida a gente vai manter a sala aberta, mas abriremos outra sala para que a banca, enfim, dê as notas e encerre o processo. Então, para iniciar o processo, queria convidar agora o Aleph para iniciar a sua apresentação da banca. Por favor, Aleph, fique à vontade. Tudo bem. Professor, eu pedi só para caso o microfone corte, alguma coisa do tipo, você me avisar, tá? Por áudio, porque eu não vou conseguir ver, né? A sua reação à imagem. Pode deixar, eu te aviso. Então, olá, boa tarde a todos. Meu nome é Aleph, eu sou estudante da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, do Centro de Artes, Humanidades e Letras, conhecido como CAL, do curso de Cinema e Audiovisual. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o meu trabalho de conclusão de curso, né? Vou apresentar, vou mostrar do que se trata e vou explicar algumas coisas. Então, o meu trabalho foi uma monografia, né? E o título da minha monografia é O uso da metalinguagem como recurso narrativo no filme de terror e slasher Pânico, de 1996. Antes de começar a falar sobre a minha monografia em si, isso que eu vou falar agora não faz parte dos agradecimentos, mas mesmo assim eu queria agradecer muito ao meu orientador Guilherme Sarmento por ter aceitado e me direcionado durante esse processo de realização da monografia, né? Porque, cara, essa monografia tem um valor pessoal inestimável para mim, porque me formar em uma graduação falando sobre um tema que eu genuinamente sou apaixonado é algo realmente fantástico. Desde a minha infância eu sempre gostei de audiovisual, seja por desenhos animados, animes, séries, seriados, filmes e etc. Mas os filmes de terror, sobretudo os de terror slasher, foram os que me motivaram a querer trabalhar com audiovisual. Posteriormente me motivaram a adentrar na universidade. Então, destrinchando o título do meu TCC, eu começarei explicando alguns conceitos importantes do meu estudo, tá? Metalinguagem, terror, slasher e pânico. Então, eu vou apresentar cada um desses conceitos para vocês. Primeiramente, o que é metalinguagem? Em 1974, no livro Linguística e Comunicação, Roman Jacobson diz que a metalinguagem é um recurso por meio do qual uma linguagem fala de si mesma. A metalinguagem é muito utilizada em diversos meios: artes visuais, literatura, publicidade, cinema, pintura e até mesmo no nosso cotidiano. Eu vou citar alguns exemplos para elucidar essa questão. Tá? Seria autorretrato de um fotógrafo, um poema que fala sobre poemas ou sobre a beleza de escrever um poema, um desenho de alguém desenhando,
Tudo isso seria metalinguagem. Sobre o cotidiano, quando nos perguntamos o significado de uma determinada palavra, isso também é uma função metalinguística, né? Também estamos usando essa função metalinguística. O próprio dicionário em si é um objeto com metalinguagem. Afinal, através de palavras, ele explica o significado de palavras. No slide atual, a gente tem 2 exemplos com imagens. O primeiro, mais à esquerda, temos 2 mãos, sendo que a mão de cima está desenhando a mão de baixo e a mão de baixo também está desenhando a mão de cima, formando um ciclo infinito. Mas não é isso que dá a essa imagem uma característica metalinguística, e sim que ambas as mãos do desenho foram desenhadas por uma terceira mão. É isso que faz essa imagem ser metalinguística. Na imagem da direita, temos um retrato feito em 1888 por Van Gogh. Também, essa fotografia claramente também é uma metalinguagem, né? Porque o Van Gogh ele pintou um autorretrato em óleo sobre tela, dele pintando em óleo sobre a tela. Mais exemplos de metalinguagem. A metalinguagem é muito utilizada também nos quadrinhos, principalmente para satirizar. Aqui no slide atual temos mais 2 exemplos. No primeiro, a personagem diz: "Me sinto perdida. Onde estou?" E no segundo quadrinho ela fala: "Entre 2 quadros. Impressão minha ou acabo de viver o momento metalinguístico mais inútil da minha vida?" Aqui, na realidade, acontecem 2 conceitos, a metalinguagem e a quebra da 4ª parede, que nesse caso ocorre quando a personagem tem noção de que ela está dentro de uma tira, dentro de uma obra fictícia, por assim dizer. Deadpool e Mulher Hulk são 2 personagens que utilizam muito esse recurso de quebra da 4ª parede nos quadrinhos. Na segunda tira, na tira de baixo, o garotinho fala: "Para ser chamada de tira, quantos quadros ela precisa ter? No mínimo, Maurício." No segundo quadro, o Maurício responde: 3. E então temos o terceiro quadro totalmente em branco, apenas para ser qualificado como uma tira. Na primeira tira, a metalinguagem acontece no segundo quadro, quando a personagem fala entre 2 quadros, que nesse caso é um sentido literal. E na segunda tira, a metalinguagem ocorre no primeiro quadro, quando temos uma tira em que o personagem fala sobre tiras. É nesse conceito que Pânico foca, um filme de terror falando sobre filmes de terror. Terror e slasher. Na língua portuguesa foi estabelecida o uso da palavra terror como uma expressão ampla para se referir a diversas narrativas que exploram respostas emocionais associadas ao temor, ao medo. Então, esse é o objetivo central de um filme do gênero terror. Entretanto, dentro do gênero terror, existem diversos outros subgêneros, cada um deles com características específicas. Como podemos ver no slide, temos 2 exemplos. O subgênero slasher, com o filme Sexta-feira 13, e o subgênero sobrenatural, com o filme O Exorcista. Os filmes que fazem parte do subgênero sobrenatural são aqueles que se relacionam com algo desconhecido, uma força normalmente maligna, como entidades, fantasmas e demônios. Geralmente o sobrenatural causa o terror não apenas por ter como objetivo assustar o espectador. Além disso, ele passa a ideia de que aquela entidade pode tomar a sua alma ou o seu corpo, né, do espectador que está assistindo. Passando especificamente para o meu caso, que é o subgênero slasher, existem algumas convenções que fazem o filme ser considerado do subgênero slasher. Eu vou citar as principais convenções desse subgênero. A primeira delas é que é necessário ter um serial killer presente no filme. Normalmente eles utilizam máscara ou uma fantasia. Quando não é o caso, temos 2 outras opções. A primeira delas é que ele pode possuir um rosto desfigurado, e a segunda é que o rosto simplesmente pode não ser mostrado. E aí, dentro dessa do rosto não ser mostrado, temos mais 2 alternativas. Primeira, ele pode estar durante o filme inteiro utilizando um capuz, né, cobrindo o seu rosto, fazendo uma sombra e a gente não entendendo quem que ele é. Ou simplesmente as mortes podem ser filmadas do filme com uma câmera em primeira pessoa. Ou seja, quando o assassino vai matar suas vítimas, a gente vê a visão do assassino. E a gente vê a vítima aterrorizada e não o assassino em si. Fora isso, o assassino precisa também ter uma arma branca para matar as vítimas, como uma faca, um machado ou uma serra. O fato das armas serem brancas e não de fogo contribui para as mortes serem muito mais impactantes. As vítimas também, uma outra característica, né, que as vítimas também normalmente são adolescentes ou jovens adultos. E por fim, o filme tem a presença da Final Girl, que foi um conceito criado para definir a personagem que confronta o vilão, né, no final do filme e que sobrevive de alguma maneira para contar a história, sendo que ela consegue derrotar o vilão ou não.
mas no caso ela sobrevive. Todos esses conceitos que eu falei foram abordados pela Carol J. Clover no livro Man, Woman and Chainsaws, publicado em 1992. Inclusive, o próprio conceito da Final Girl foi criado por ela. Aqui a gente tem alguns exemplos de filmes slashers clássicos, né? Creio que a maioria, mesmo que não tenha assistido, consiga identificar alguns desses rostos. Primeira imagem da esquerda, temos o Leatherface, do Massacre da Serra Elétrica, filme de 1974. Na figura do meio temos o Michael Myers, de Halloween, de 1978. E na terceira imagem temos o Jason Voorhees, né, da franquia Sexta-feira 13. Mais outros dois exemplos para elucidar essa questão dos slashers clássicos é o Chuck, o Brinquedo Assassino, de 1988, e o Fred Krueger, de A Hora do Pesadelo, de 1984. Todas essas figuras, né, de alguma maneira, abordam essas características que eu citei. Por exemplo, vocês podem ver que o Fred Krueger tem um rosto completamente desfigurado, enquanto as outras três figuras utilizam máscaras, né? Sendo que difere em algumas características uma da outra. Por exemplo, o Leatherface, ele utiliza a máscara feita de pele humana das vítimas que ele mata. Então, realmente é algo bem aterrorizador. Agora, especificamente sobre pânico, tá? Os conceitos... que eu já expliquei todos os conceitos basicamente mais importantes. Então eu vou falar sobre o objeto principal do meu estudo, que é Pânico, que é um filme de 1996, de terror slasher, dirigido por Wes Craven e escrito por Kevin Wilson. A premissa de Pânico ela é bem simples, como a maioria dos filmes slashers. Um grupo de jovens enfrenta um assassino mascarado que testa seus conhecimentos sobre filmes de terror e quem erra a pergunta morre. A pequena cidade de Woodsboro nunca mais será a mesma. Woodsboro é onde acontece todo o enredo do primeiro filme. Uma coisa interessante é a origem, né, do vilão da franquia Pânico. O vilão da franquia Pânico chama-se Ghostface, que no português seria algo como cara de fantasma, tá? E ele teve a sua máscara criada baseando-se na pintura do norueguês Edvard Munch, O Grito. E lembre-se desse nome, O Grito. É uma pintura clássica, né? Todo mundo praticamente já viu nos livros de história em algum momento da vida. O título original do filme é Scream. No Brasil ele foi traduzido para Pânico, enquanto em Portugal eles fizeram uma tradução literal. Lá o filme é conhecido como O Grito, que é o mesmo nome da obra que deu origem à máscara, que eu acabei de citar para vocês. Uma curiosidade é que 8 anos depois de Pânico foi lançado um filme de terror chamado The Grudge. E aqui no Brasil eles traduziram para Grito, que seria teoricamente a tradução, né, original de Pânico. Metalinguagem em Pânico. O filme Pânico ele é repleto de metalinguagem e ela é usada como um recurso narrativo, ao mesmo tempo em que ela homenageia outros clássicos do terror slash. A metalinguagem em Pânico conduz a narrativa de uma maneira sutil, porém extremamente eficiente. As imagens que estão nesse slide acontecem na primeira cena do filme, em que uma garota chamada Casey recebe uma chamada telefônica dentro de sua casa. E no começo ela aparentemente pensa que é uma pessoa normal e começa a conversar, embora ela não saiba quem que está do outro lado da linha telefônica. Aí ele começa perguntando para ela se ela gosta de filmes de terror, ela fala que ama, depois ele pergunta qual o filme favorito de terror dela, e ela responde Halloween. Então começa basicamente uma cena, e essa já é a cena de introdução do filme, em que a metalinguagem está totalmente imersa ali. E isso daí seria basicamente o modus operandi do assassino e basicamente aí uma cena para representar muito bem o que toda a franquia Pânico é. Quando ela percebe que a pessoa que está do outro lado da linha telefônica é um maníaco e que ele está dentro da casa dela, ela entra em desespero. E então é nesse momento que o Ghostface diz para ela: para você sobreviver, você precisa jogar um jogo. E o jogo simplesmente é acertar as perguntas que ele fizer sobre filmes de terror. Mas todas as perguntas que ele faz é especificamente sobre os filmes de terror e slasher. A pergunta teste que ele faz é: qual é o assassino em Halloween? Como Casey tinha dito para ele que Halloween era o filme de terror favorito dela, obviamente ela acerta, respondendo Michael Myers. Mas essa foi somente uma pergunta teste. A verdadeira que ele lança logo em seguida é da mesma categoria, que é: qual é o nome do assassino em Sexta-feira 13?
E a Casey fala, é o Jason Voorhees, assim como a maioria das pessoas diriam. Mas os fãs aficionados, né, da franquia sabem que o assassino do primeiro filme não era o Jason Voorhees, e sim a mãe dele, a Pamela Voorhees. E por ela ter errado a pergunta, o Ghostface começa a persegui-la dentro da casa dela. E é interessante falar isso porque o Ghostface, ele responde para ela o porquê que ela errou. E ela fica insistindo, não, eu acertei, é o Jason, eu vi esse filme milhões de vezes. E aí ele fala, não, se você assistiu milhões de vezes, você deveria saber que no primeiro filme o Jason nem aparece. É a mãe do Jason que é a assassina. E aqui no quarto quadro, a gente vê o namorado da Casey que já está amarrado lá fora. Então ela fica totalmente rendida, né, com o Ghostface lá atrás, correndo atrás dela, e ela sem ter mais nenhuma pessoa que possa ajudá-la, que possa defendê-la, que possa chamar a polícia ou algo do gênero. Mais metalinguagem. Quando eu falo que a metalinguagem está em todo lugar, é que o filme realmente foi construído inteiro com essa ideia. O Wes Craven fala isso em diversos documentários e entrevistas. Nas imagens do atual slide, podemos ver uma locadora de filmes com um filme de terror sendo transmitido. O contexto dessa cena é que depois que a personagem da cena de abertura morre, que eu acabei de mostrar para vocês, diversas pessoas da cidade decidem ir à locadora para alugar um filme de terror. Além da parte visual que compõe a mise-en-scène, né, e fazer referência a filmes de terror, os próprios diálogos dessa cena também são sobre filmes de terror e sobre os clichês do gênero. Além disso, os próprios personagens ao longo de todo o filme falam sobre filmes slashers no seu cotidiano. Para quem é fã do subgênero, Pânico realmente é um filme imperdível. Metalinguagem, o filme dentro do filme. O recurso de metalinguagem não é novo no cinema. Nos primórdios dele, lá em 1909, Griffith lança um curta-metragem de comédia chamado Esses Chapéus Horríveis. Nele temos diversas pessoas sentadas em uma sala de cinema assistindo a um filme. Ou seja, temos um filme dentro do filme. As pessoas da época que foram na sala de cinema assistir a um filme viram outras pessoas no filme, dentro do filme assistindo a um outro filme. Isso é metalinguagem, o filme dentro do filme. E Pânico também brinca com esse conceito. No terceiro ato do filme, o Randy, ele está no sofá assistindo Halloween, e na cena específica ele está assistindo o Michael Myers atrás da protagonista prestes a matá-la. A reação de Randy é ficar falando, atrás de você, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Então, o Randy está desesperado assistindo a um filme, né, em que a protagonista precisa morrer porque o assassino está atrás dela, precisa matá-lo, porém ela não vê. Tá? Só que, ao mesmo tempo em que ele está assistindo um filme que o vilão está prestes a matar a protagonista, o Ghostface também está atrás dele. E a minha reação quando eu assisti o filme pela primeira vez foi falar, Randy, atrás de você também, cara. Só que tem mais. Tinha uma câmera que estava transmitindo esse sinal de imagem do Randy, né? E a câmera estava transmitindo para Sidney, que é a protagonista do filme. Ela estava vendo tudo. Então, ao mesmo tempo, ela começou a gritar também. Olha para trás, Randy, atrás de você. Então, a gente tem aqui, basicamente, o conceito de metalinguagem elevado à milésima potência. Ao mesmo tempo que o Randy está gritando atrás de você, assistindo um filme de slasher, e a gente está também preocupado com o personagem, a própria protagonista também está assistindo esse filme, o mesmo filme que a gente, falando a mesma coisa. Olha para trás, cuidado. Então, é basicamente o filme dentro do filme. O Pânico faz isso durante todo o seu primeiro longa, e não só isso durante suas sequências, mas eu vou falar mais posteriormente sobre. Outro recurso que anda junto com o Pânico é a intertextualidade, que é basicamente a relação entre textos. É o processo implícito ou explícito de incorporação de um texto e imagem, né, em outro para reproduzir um sentido incorporado ou simplesmente transformar esse sentido. No exemplo da imagem superior, temos uma das capas mais famosas da história, né, de álbuns, que é da banda dos Beatles. Tirando os integrantes da banda e substituindo por personagens de desenho animado, nesse caso aí de Simpsons, temos a reprodução do sentido incorporado. E na imagem inferior, da Turma da Mônica, né, o cachorro azul diz: "Minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá." No segundo quadro, o cachorro marrom responde: "O certo é a minha terra tem Palmeiras." E por fim, no terceiro quadro, o cachorro azul completa: "Cada um tem um time que quiser." Nesse exemplo, o sentido original do texto foi transformado. Então, basicamente, eu trouxe essas duas imagens para vocês para mostrar os dois sentidos que uma intertextualidade pode funcionar. Intertextualidade em Pânico. No slide temos um de muitos exemplos que você pode encontrar assistindo de intertextualidade assistindo o filme do Pânico. Né? No final do filme, na revelação de quem é o assassino,
Randy entra na porta desesperado e fala: o Stuart pirou, ele ficou louco. O Billy, que é o assassino, dá um tiro em Randy e responde: todos nós enlouquecemos às vezes. Anthony Perkins em Psicose. Então você percebe aqui que além dele reproduzir uma frase dita em outro filme, ele ainda dá os devidos créditos falando o nome do personagem que disse e o nome do próprio filme. É interessante isso porque quando ele falou todos nós enlouquecemos às vezes, eu já pensei Psicose, né? Que é um filme clássico de 1960, do Alfred Hitchcock, que tem aquela cena clássica da mulher em preto e branco gritando no banheiro enquanto um assassino a esfaqueia, né? Então, é muito interessante que eu pensei em Psicose e logo em seguida ele falou. Então, realmente é assim, uma coisa maravilhosa para quem assiste, consegue pegar todas essas referências ali em tempo real que vai acontecendo. Tanto no sentido de roteiro, né, da fala dos personagens, quanto nas imagens que aparecem ao longo do filme, como eu vou mostrar agora. Uma coisa que Pânico trabalha muito também é a referência e homenagem, né? Uma cena que eu gosto muito é quando a câmera está passando ali pelo zelador da escola e ele utiliza a mesma roupa que o Fred Krueger. Aqui, basicamente, foi uma auto-homenagem, já que o Wes Craven, que dirigiu Pânico, também dirigiu A Hora do Pesadelo. E essa cena ela tem todo um contexto, né? O reitor da escola estava prestes a ser morto, a escola estava praticamente inteira vazia, e aí ele ouve um barulho, ele sai para investigar e começa a andar pelos corredores todos vazios, e aí quando ele chega no último corredor, tem basicamente esse cara aí. Qual que é a interação do reitor com esse zelador? Ele fala: não é pra você não, Fred. E sai. Então, além do cara estar utilizando a mesma roupa que o Fred Krueger, ele também tem o mesmo nome, né? O primeiro mesmo nome, que é o Fred. Então, uma autorreferência do Wes Craven bem legal, por ele ter dirigido aí A Hora do Pesadelo e Pânico também. Então, isso também acaba englobando tudo que eu falei. Agora sobre os filmes, né, de Pânico. O filme Pânico conquistou basicamente uma legião de fãs ao redor do mundo, fazendo com que sua receita fosse 10 vezes superior ao seu orçamento. De acordo com o Box Office Mojo, que é um site que mostra estatísticas de bilheteria e lucro, né, o custo de produção foi de 14 milhões, enquanto nos cinemas ele arrecadou no mundo inteiro 173 milhões de dólares, e com isso foi garantida uma continuação e o filme se tornou uma franquia. Até o momento são 6 filmes lançados e um 7º filme atualmente está em produção. Então aqui temos a capa dos 3 primeiros filmes da trilogia, 96, 97 e 2000. Os 3 primeiros filmes da primeira trilogia de Pânico. E aqui temos os 3 últimos filmes, né? Pânico 4, 5 e 6, tendo sido o último lançado nos cinemas em 2023, no ano passado. Como eu falei, o 7º já está em produção. Scream The TV Series, né? A franquia Pânico também ganhou uma série lá em 2015, tá? Que não se conecta ao universo dos filmes. Entretanto, ela segue os mesmos passos. Na imagem à esquerda temos personagens que fazem parte da primeira e da segunda temporada. E na imagem centralizada a gente vê a aparência do Ghostface na série durante essas 2 primeiras temporadas, tá? Quem for mais atento consegue perceber que a máscara dele se difere bastante dos filmes da franquia e se mantém mais semelhante à pintura O Grito que eu citei lá anteriormente, né? Então a boca dele ele não está tão mais alongada, ela está agora muito mais encurtada, os olhos também são muito mais semelhantes à pintura O Grito. Na imagem da direita temos o elenco da 3ª temporada, que conta uma história totalmente nova e desconectada das temporadas anteriores, né? E nessa temporada, nessa 3ª, a máscara também volta a ser idêntica ao dos filmes das franquias, né? O que é essa daqui. Legado e conclusão. Pânico deixou um grande legado para o cinema. O maior exemplo disso nem são os diversos filmes de terror que repetiram e aperfeiçoaram a sua fórmula, mas sim filmes de outros gêneros que existem por causa de Pânico. O exemplo mais famoso, talvez seja por onde você tenha visto essa máscara do Ghostface pela primeira vez, é Todo Mundo em Pânico. O filme é uma paródia de Pânico e satiriza diversos filmes de terror e filmes de outros gêneros também. O formato que Pânico popularizou, um filme de terror repleto de metalinguagem e de intertextualidade, restabeleceu e revitalizou um subgênero que estava em extremo declínio na década de 1990 e iniciou uma nova era do horror slasher. Aqui a gente vê, né, o filme Todo Mundo em Pânico, o pôster dele, o título original Scary Movie, que seria tipo filme assustador, e a gente vê que realmente eles satirizaram, mas de uma maneira idêntica, e realmente esse filme aconteceu de fato só por causa de Pânico. Não só por
o personagem principal, né, o killer, o assassino, utilizaram a mesma máscara, mas pelas cenas. A gente vê que tem cenas que foram feitas, reproduzidas exatamente da mesma maneira. Então aqui a gente pode ver uma comparação da cena de introdução, que foi uma das cenas mais emblemáticas, né, de Pânico até hoje. Os meus filmes slashers favoritos, além de Pânico, é óbvio que está em primeiro lugar, é o Massacre da Serra Elétrica, de 74, Halloween, de 78, Sexta-feira 13, de 1980, Pânico na Floresta, de 2003 e A Casa de Cera, de 2005, tá? Inclusive, esse filme do Pânico na Floresta, eu até tenho aqui um DVD da dourada era, né, que a gente comprava DVD para assistir. Aqui temos algumas referências, né, dos livros que eu utilizei para o meu estudo, tanto para fazer esse slide quanto para escrever toda a minha monografia. E aqui outras referências também, né, de artigos e coisas desse gênero. E é isso. Obrigado pela atenção. Perfeito, Aleph. A sala cheia, né? Teve bastante gente assistindo essa monografia, essa apresentação. Né? Não é permitido a interferência de convidados, não. A apresentação de um TCC, ela segue adiante. Só permitido a participação dos membros da banca e do... enfim. Então a gente vai seguir com a apreciação do convidado externo, né? Da voz ao convidado externo, João Marciano Neto. Obrigado, João, por estar presente aqui, ter aceito o nosso convite. Por favor, sinta-se à vontade para iniciar suas observações. Sim, perfeitamente. Ok. Primeiro, obrigado pelo convite, por participar da banca. Foi um trabalho assim, prazeroso de ler, porque eu me identifico com a sua fala inicial, de como é assim, revigorante concluir um trabalho sobre aquilo que gosta. Apesar que a gente pode identificar alguns desafios, né? Porque de análise, porque às vezes a gente tem que perceber que a gente está sendo um pouco emotivo com objetos, e às vezes a gente precisa ter um olhar mais frio com ele, né? Mas em relação a isso, eu acho que sim, o trabalho ele é consistente, né? Tem algumas coisas de redação, mas coisa que é fácil de corrigir depois, eu não vou entrar em detalhe. Se lhe interessar trabalhar posteriormente com gêneros, eu posso te recomendar um livro, acho que só vai ter em inglês, do Rick Altman, que é o Film Genre, né? Acho que tem conta no PDF, sabe? Ele quer desenvolver mais essa questão do gênero e tudo mais, que é uma coisa delicada de trabalhar, porque não é um conceito sólido, né? E, enfim, mas acho que esse é um ponto do seu trabalho. Bem, eu não sei como é que vai funcionar, Guilherme. A gente fala tudo, depois ele responde, é isso? Você fala tudo, aí depois o Marcelo fala, e aí ele tem 15 minutos para... Final, né? Entendi. Ok. Uma coisa que, assim, realmente me incomoda um pouco no trabalho é você ter ignorado, quando você está falando da metalinguagem do cinema, que era uma coisa, ter ignorado justamente o VHS, né? É uma coisa que está bem presente, inclusive no filme. Eu falei, tipo, nossa, ele vai falar do VHS, ele vai falar do VHS, porque final dos anos 80 e começo dos anos 90, fortemente dos anos 90, foi, assim, um boom, principalmente pro gênero de terror. Na Inglaterra teve os videonets, né? E tudo mais, e tipo... E um filme que dialoga um pouco com essa cultura da videolocadora, né? Porque estou conversando na videolocadora, o assassinato acontece, as pessoas estão alugando fitas, né? Enfim, aí eu senti essa falta no trabalho. E outra falta que eu senti no trabalho é, assim, você descreve bastante, assim, competência, como é que o Wes Craven, ele traz a metalinguagem, mas eu senti essa falta de se analisar qual seria o efeito
dessa metalinguagem no trabalho, né? Porque, por exemplo, você pega o Todo Mundo em Pânico, o objetivo da paródia de fazer essa metalinguagem é justamente provocar o humor, né? Aí, enfim, não é algo que prejudica o trabalho, eu preciso deixar isso bem claro. Acho que com o objetivo de analisar especificamente o recurso da metalinguagem ok, mas eu senti essa falta de um olhar de interpretação, de produção de sentido, né? Porque, por exemplo, aquela cena ele cria a tensão, né, da morte da quase morte do Rains, né, no primeiro filme, mas nos momentos isso tem um outro efeito, né, que pode estar sendo trabalhado no filme, né? Enfim, Pânico é um filme, realmente é um filme muito rico para analisar, e só por causa disso que eu tô puxando essa questão, porque eu acho que poderia ter enriquecido mais o trabalho. A minha pergunta inicial seria, diante de vários filmes que também trabalham a metalinguagem, por que especificamente Pânico? Né? Porque, enfim, eu estou perguntando se isso está dialogando justamente com o que eu pensei sobre ele interpretou o efeito. Por exemplo, o Segredo da Cabana poderia também ter servido bastante para análise. Por que focar mais no primeiro e um pouquinho mais no segundo filme, né? Você levanta a questão da franquia, mas você acaba mais concentrado nos dois primeiros filmes. Eu não vou lembrar qual que é da nova trilogia, mas que justamente ele começa a se autorreferenciar com mais força, né? Então acho que se perdeu não se perdeu essa oportunidade, mas deixou escapar essa oportunidade também, mas não sei se isso foi uma escolha intencional, né? Mas enfim. E é isso, eu gostaria de entender mais essa questão do porquê não ter trabalhado no VHS, porquê Pânico, quando a gente tem várias outras possibilidades de filmes recentes, que, por exemplo, também está servindo para isso. E isso, acho que eu vou passar já para o Marcelo. O que eu tinha para falar era isso. O Guilherme, talvez fosse legal o Aleph responder logo agora, não para não perder o frescura. É isso que eu acho que de repente o diálogo pode ser mais produtivo se de repente você responder agora para o João, né? Professor Marcelo, eu estou escrevendo tudo que o João falou, então tá tudo aqui anotadinho. Se o senhor quiser, pode falar à vontade que eu respondo tudo de uma vez, tá? Como preferir. Então, Beleza, então vamos seguir, então. Agora quem agradecer ao João pelas observações e agora passar a palavra para o professor Marcelo Matos, nosso professor e representante do colegiado. boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer o convite, Alas e Guilherme, pela participação. Foi um prazer enorme ler o seu trabalho e ver que se desenha aí um pesquisador, né? Em audiovisual, em cinema, em mídias, enfim. Né? Você demonstra, né, que tem um bom caminho pela frente aí, né? Questão mestrado, doutorado, quem sabe, uma carreira de pesquisa aí, se for do seu, como eu diria, do seu querer, né? Você demonstra que tem uma super capacidade para seguir nessa trajetória aí. Eu acho que você escreve muito bem, assim, você é muito nítido nas suas ideias, né? Não é um texto confuso, não tem confusão, não tem um texto bem objetivo, bem delineado, né? Você escolhe um tema preciso, né? Um recorte preciso e persegue isso ao longo do trabalho inteiro, né? E aí tem um pouco isso que o João falou, né? Tipo assim, Pânico é um filme que dá uma tese, né, de doutorado. Porque é um filme que abre muitas coisas, abre muita discussão, e você lidar com dois temas que são temas que já foram muito escritos ao longo de toda a tradição do pensamento acadêmico, né? Que é a questão do gênero e a questão da metalinguagem.
Então, tipo, só isso aí daria tomos e tomos e tomos e tomos de pesquisa, né? O que eu vou, assim, eu estou partindo do pressuposto de que a gente tem uma pesquisa bem elaborada, né? Com tudo que uma pesquisa necessita para ser uma pesquisa, né? E o que eu vou falar aqui agora é mais a abertura que a própria pesquisa coloca, né? Tanto do ponto de vista da forma que você organizou o seu texto, quanto do ponto de vista da temática. Eu acho que tem uma coisa que particularmente me tocou muito na sua monografia, que, sei lá, que é muito, me parece que é um não dito, não dito, mas foi uma das coisas que eu achei mais interessantes, assim. Então, vamos lá. Do ponto de vista da organização, né? Você cria uma espécie de estrutura de produção de conhecimento, né? A maneira como você produz o conhecimento basicamente, primeiro você apresenta a sua interpretação sobre o filme, né? No que tange a relação do filme com o uso que esse filme faz da metalinguagem, né? E o último capítulo, antes da conclusão, o penúltimo capítulo, eu quero dizer, você apresenta a análise fílmica, né? Poderia ficar mais, eu acho que mais fluido, se você mesclasse essas duas maneiras, entendeu? E você, à medida que você vai apresentando a sua interpretação da metalinguagem, você já poderia ir trazendo os exemplos. Entendeu? Assim, por exemplo, você tem vários trechozinhos assim, que você usa, vou usar só um que você coloca logo na página 12. Você coloca, né, que na elaboração de Pânico, os cineastas assumem todos os lugares comuns do gênero, ao mesmo tempo que os subvertem. Os clichês são abraçados e criticados simultaneamente. Aí você coloca a interpretação e fica, pô, cadê o filme? O filme não aparece nessa hora. Óbvio que vai aparecer lá no capítulo 4, né? E aí pensando mesmo como uma técnica de montagem, né? Como, sei lá, e mais como um exercício. Como se a gente tivesse aqui um material bruto, né? Como se o seu TCC fosse um material bruto, e ele pudesse ser montado de uma outra forma. E eu estou colocando aqui mais como um exercício, né? Do que... Não estou cobrando que você faça isso, pelo amor de Deus. Mas mais uma questão para frente, né? Imaginando que você vai especialização, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado. Né? Então você usa esse recurso várias vezes. E aí isso é legal para o espectador, para o leitor. Né? De você dar a ver, logo quando você joga a interpretação, você dá a ver o filme. Para a gente poder ver o que é que você está... Para poder a gente ver o seu pensamento, no sentido concreto do filme, né? Então, isso é uma coisa que é um pouco do traquejo mesmo com o uso dos exemplos, né? De exemplificar o pensamento. Uma outra coisa também que eu acho que está disperso no filme, mas também que poderia ser uma outra organização do TCC, que são as categorias de metalinguagem que você usa. Você elabora, né, diversas metalinguagens que o filme utiliza, que é a citação na imagem, que é o caso de Fred Krueger, né? Ou seja, quando a imagem cita, o próprio ícone visual, ele cita um filme anterior, né? Você mostra também a questão da referência nos diálogos, que é quando os personagens explicita pela fala, né, referências anteriores, né? Que é a questão da citação também, né? Quase acadêmica, como você falou, né? Cita e ainda coloca autor e data, quase só falta colocar data, né? Que é a questão da hipertextualidade, papapá. Você usa a questão da paródia, né? O pastiche e a própria explicitação da regra do gênero de que o filme trata. Então, só aqui você elencou 1, 2, 3, 4, 5 categorias, né? Que está ali, mas que poderia ser eu acho que elas poderiam ser aprofundadas mais nesse sentido que o João falou, né? Acho que faltou você explicitar como a metalinguagem constrói a narrativa, que é o seu objeto. A impressão que você bateu na porta, mas não entrou, como um assassino faria, né? Em relação ao tema.
E isso é bacana, porque isso você pode fazer no mestrado, não é? Isso necessariamente não é para ser feito agora, né? Mas eu estou apontando assim, a potência que o seu trabalho tem como desdobramentos também. Se não for nesse filme, com outros, ou enfim, né? Então, isso em relação à organização do trabalho. Tem uma coisa que é interessante também, que é um conceito que é mais do pessoal da semiótica, que o pessoal não trabalha com o conceito de intertextualidade. Eles expandem esse conceito para um campo de estudo chamado intermedialidade. Então, vale super a pena dar uma olhada nesse... Tem um pessoal da UFMG que trabalha muito com isso, que é a noção de interartes, né? Por exemplo, quando você mostra a capa do álbum dos Beatles e com os Simpsons dentro, não é só um hipertexto, né? Uma hipermídia. Aí você tem uma capa, porque você traz para dentro da discussão a materialidade da arte, que é a capa do álbum com o desenho animado, né? Então você faz que é um conceito legal que expande a noção de intertexto para a questão das mídias, né? Então isso é uma coisa. E uma outra questão, que é essa questão da metalinguagem, né? Você traz essa referência clássica de Jacobson, da metalinguagem como um recurso da linguagem se remeter a si mesma, né? E aí, assim, minha formação de base é psicologia, né? E aí essa questão da metalinguagem ela é muito discutida, principalmente na questão da psicanálise. E aí você tem duas vertentes em relação à concepção de linguagem, que é uma que acredita que é a concepção psicanalítica, né? Que a metalinguagem, na verdade, é a condição da linguagem. Não é um recurso e nem uma função. Ou seja, a linguagem, isso para a psicanálise, né? A linguagem, ela necessariamente sempre se remete a si mesma. Qualquer linguagem, por condição, sempre se remete a si mesma. Ou seja, a linguagem seria um sistema fechado, né? Tal qual aquele desenho que você colocou de uma mão desenhando outra mão, né? Então, de acordo com essa concepção de linguagem, a metalinguagem é uma condição da linguagem, né? E existe uma outra concepção de linguagem, que é a concepção mais pós-estruturalista, né? E Foucault, Deleuze, que vai dizer que a linguagem ela é necessariamente aberta, né? Uma concepção é a linguagem com a linguagem fechada, e outra concepção, na verdade, é que a linguagem é um sistema aberto, que foi o que você colocou, né? Você falou que uma mão desenha a outra mão, mas existe uma terceira mão que não está representada ali, que desenhou aquelas duas outras mãos. Ou seja, essa terceira mão é exatamente a abertura do sistema linguístico, que é onde vai dar origem a essa noção de lugar de fala, né? Enfim, então a gente tem essas duas concepções de linguagens. E aí me dá uma sensação de pânico, e aí eu acho que isso foi o que mais me tocou na sua monografia, enquanto avanço do conhecimento, né? Assim, aquele ponto onde o conhecimento avança e traz novidades. Me dá uma sensação que pânico, ele faz a metalinguagem, mas a metalinguagem de Pânico é traiçoeira. Ela é muito traiçoeira. Porque quando você fala da quebra da quarta parede, remetendo lá a Brecht, né, do teatro, a quebra de quarta parede, ela visa distanciar você da obra. E o que Pânico faz é tão traiçoeiro que ele usa um recurso que é normalmente usado para distanciar, para colocar você ainda mais dentro do filme, né? Então você tem esse paradoxo que o Pânico, ou seja, isso é muito complexo, né? Então, por exemplo, aquele recurso, aquilo que você identifica, né, do filme dentro do filme, na cena do sofá, né? É muito doido, porque aquilo não é um recurso de distanciamento, é um recurso de mergulho na diegese. Ou seja, você vai feito em cascata, aumentando a sensação de medo que o espectador tem na relação com o filme. Né? É muito doido, porque, ou seja, a metalinguagem Pânico não é feita para distanciar. Ela é feita para fazer você emergir mais ainda. Aí que eu aponto a trapaça, né? Ou seja, a metalinguagem de Pânico é uma ilusão. Ela é uma puta ilusão, né? E ela é ilusão que ela esconde o quê?
E aí, voltando àquela questão que a linguagem é aberta, né? O que o Pânico mostra pra gente é que o filme é um sistema fechado cujo gênero alimenta o próprio gênero, né? É isso que ele mostra, mas o que é que ele esconde, né? Enquanto filme. Ele esconde exatamente que toda aquela narrativa, né, que está ali construída, ela visa ao lucro. Ela está ali para poder produzir lucro, e é isso que você aponta na sua tese, né? Eu acho que o uso do termo franquia, ele é muito interessante, assim, no sentido que você fala, né? Ou seja, toda essa metalinguagem, enquanto recurso narrativo, ela é inseparável de transformar 15 milhões de reais em 150 milhões de reais. Né? Esse recurso da metanarrativa, ele está dentro de um sistema industrial de produção também. Ou seja, essa metalinguagem ela não fecha sobre si mesma. Ela se abre a um sistema de produção, né, que visa... Você usou a questão né, que Pânico é exatamente aquilo que recatapulta o gênero, né, e recoloca o gênero de novo no mercado. Né? Então eu acho interessante porque você aborda, mesmo de maneira de raspão, no seu trabalho, duas coisas que normalmente não são tratadas nos estudos sobre cinema, né? Que é a relação entre narrativa e indústria cinematográfica, no sentido da materialidade do filme, né? A poética, quando eu falo narrativa, a construção da narrativa, né? A maneira como o filme constrói a narrativa e a questão industrial, e isso associado com a questão da metalinguagem. Então eu acho que você tem um tema aí muito super complexo, sabe, que abre infinitas gamas de possibilidades, assim, de estudo e que eu acho que vale super a pena desdobrar esse trabalho, né? Você tem muita potência de desdobramento. Eu acho que foi isso. Deixa eu ver mais o que aqui. Sim, uma outra coisa que é só um toque, que você falou isso agora na apresentação, que o próprio diretor das entrevistas falou muito dessa questão da metalinguagem Pânico, né? Que você pode trazer essas falas da direção também para o TCC, para a pesquisa, no caso, né? Porque isso pode enriquecer, não que você necessariamente precise use ele para poder exemplificar, como é que eu digo? Exemplificar não, para poder validar o que você está dizendo, não é isso, tá? Não é uma questão de validação, mas é uma questão de uma fonte a mais, né? Para enriquecer o texto. Poderia ter sido feito também. Mas é isso, parabéns, adorei seu trabalho, muito obrigado, arrasou. Então, gente, agradecer ao Marcelo e João Marciano. Agora, então, a gente pode voltar a palavra ao Aleph. Por favor, Aleph. Bom, vamos lá. Queria agradecer demais aos comentários, né, de Marcelo Matos e João Marciano, tá? Anotei aqui e vou responder na ordem cronológica que vocês fizeram os questionamentos, tá bom? Então, para início, né, a questão que o João colocou da fita VHS, de fato, realmente, eu não citei em si, né, essa figura da fita VHS, eu não deixei claro se seria uma fita VHS ou DVD, né? Eu, particularmente, vivi um pouquinho ali no final dos anos 90 e vivi essa experiência de você ir na locadora e locar um VHS, né? Eu tinha fita cassete, eu lembro que eu pegava as fitas virgens, né, e gravava na televisão TV Globinho, porque eu ia para a escola, deixava gravando para assistir depois e tudo mais. Então, realmente, essa questão da fita VHS passou, né? Isso daí é um ponto interessante. Eu vou, com certeza, adicionar ao meu trabalho posteriormente a essa apresentação sobre a questão da fita VHS, porque, de fato, é muito importante. Que já falado que seria uma locadora, né? Exatamente. Mas naquele filme, final da década de 90, né? 96, no caso, quando o Pânico foi colocado nos cinemas, realmente era fita de VHS, né? DVD praticamente era algo ainda que iria chegar posteriormente.
E aí o João faz uma pergunta muito interessante, que é por que você escolheu especificamente Pânico, né? E por que se concentrar nos 2 primeiros filmes? Então, a minha abordagem principal, ela é mais focada em Pânico mesmo de 96, porque, como o Marcelo falou, tem muita coisa que você pode trabalhar em Pânico. E se tratando de metalinguagem, que é uma coisa abordada bastante em todos os filmes, não daria escopo do meu trabalho, né? Você vê que eu foquei primordialmente em Pânico 1. Eu trouxe no meu TCC, no finalzinho, Pânico 4, falei sobre aquela questão da cena inicial, que ali ele eleva ainda mais essa questão da metalinguagem. Então é literalmente um filme dentro do filme, dentro do filme, dentro do filme, dentro de um quinto último filme, que seria a personagem, ela tá na cena de abertura, e aí a cena de abertura, uma personagem mata a outra, e aquele é um filme que 2 personagens estão assistindo, e essas 2 personagens, elas morrem e é uma outra pessoa assistindo. Então realmente tem essa questão aí que não daria realmente escopo do meu trabalho se eu fosse fazer sobre tudo isso, acabaria talvez me perdendo ali. Por isso eu decidi focar especificamente em Pânico 1, trazendo algumas passagens de Pânico 2 e Pânico 4, que o Pânico 4 especificamente, ele utiliza a metalinguagem tão bem quanto o Pânico 1, né? Em termos de quantidade, em termos de qualidade, de construção de narrativa principalmente. A metalinguagem está ali para construir alguma coisa na cena e não especificamente só por estar ali. Em relação à minha escolha para o TCC, que você também questionou, né, do Pânico, e não porque outros filmes como O Segredo da Cabana, eu gostei muito quando você falou isso, porque eu, obviamente, né, qualquer filme que tenha metalinguagem, independente de si ali, do gênero terror ou não, mas principalmente comédia, eu, assim, procuro assistir, assim que eu tenho noção de que aquele filme existe. O Segredo da Cabana é muito legal, ele brinca com as questões de monstros, né, e tudo mais. Eu gosto bastante, mas eu quis trazer o meu estudo, o meu trabalho de conclusão de curso por Pânico, especificamente de 96, porque, como eu falei, foi o filme que me fez ter vontade de entender mais esse universo audiovisual, de querer trabalhar realmente com isso. Então foi um filme que eu foquei mais, mas O Segredo da Cabana eu assisti, eu achei realmente sensacional. O filme é muito bom, né, boas risadas, mas eu foquei em Pânico mais especificamente por isso, uma ligação, talvez um elo, né, emocional, e uma vontade mesmo em si, porque eu acho que é um filme que tem muito potencial para ser explorado, para ser estudado, tanto de metalinguagem quanto para outros fatores, tanto o primeiro filme quanto os outros filmes da franquia, né? Especificamente o primeiro e o quarto, mas todos os outros você consegue aproveitar bastante essa questão. Então, por fim, você falou sobre a questão do Pânico 4, né? E eu trouxe lá no TCC, talvez tenha faltado trazer aqui para a apresentação, né? Principalmente aquela cena inicial, que é o filme dentro do filme repetidas vezes, para dar uma profundidade ainda maior do que aquela cena do Randy que eu acabei citando. Né? Agora, sobre os comentários de Marcelo, responder em ordem também. Primeiro, em relação ao mestrado que ele falou, mestrado e doutorado e uma sequência de estudo acadêmico, eu fico muito feliz de ouvir isso. Eu quero sim fazer o mestrado, né? Espero que eu consiga uma vaga na UFRB. Gostaria muito de trabalhar em comunicação e de trabalhar não só com Pânico, mas com outros projetos, se forem o caso. Eu adoro essa área de comunicação. Eu acho que é fundamental, assim, em diversas áreas, e na nossa área especificamente, que é cinema, né, é muito, muito, muito importante mesmo. Relacionado à ordem estrutural, né, mais fluido, mesclando a análise fílmica e a interpretação da metalinguagem, perfeito. Realmente você falou isso, e quando você foi falando eu fui lembrando da minha construção, né, da maneira como eu construí por tópicos e colocando metalinguagem especificamente seguida uma da outra, e realmente parece ser mais interessante mesclar um pouco, principalmente quando eu dou um indício, mas aí eu não mostro um exemplo, né, do filme, e eu deixo para mostrar tudo ali junto, tudo condensado em um capítulo só. Essa ideia realmente é muito interessante. Eu vou fazer essas mudanças estruturalmente, embora você tenha dito que era apenas uma sugestão, mas essa é uma mudança que é interessante porque em algumas partes ali realmente eu acho que cabe essa questão, né? Principalmente quando eu trato da metalinguagem, especificamente dos tipos de metalinguagem, né? Caberia um exemplo ali abaixo realmente muito bom, tipo uma questão de recortar de uma parte e colar acima, é sensacional. Adorei, Marcelo, obrigado por essa sugestão. Faz um artigo, Um artigo, né? Reforma mais bola para frente, publica, porque já vai contar ponto do mestrado, bola para frente. Agora, sobre categorias de metalinguagem, do intertexto, né, semiótica,
e essa questão que você falou do expandir do intermedialidade, não é isso? Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. Achei sensacional, não conhecia essa outra maneira, mas é muito evidente isso, né? Porque a gente tem a intertextualidade, que seria especificamente, né, sobre essa questão do texto. O Pânico, ele trabalha muito mais que isso, porque ele trabalha com uma imagem, né, e não só com diálogos de personagem. Então, eu vou procurar também entender mais sobre esse conceito que você falou. Achei muito interessante você trazer essa área, né, da semiótica. Agora, sobre a maneira de como o Pânico constrói a narrativa e o filme feito para lucrar. Sim, perfeito. Inclusive, aí tem o comentário posterior que eu vou falar sobre a questão do Wes Craven, das entrevistas dele, mas especificamente sobre isso Hollywood, né, a gente sabe como funciona, e Pânico sendo um filme que ele acaba falando sobre filmes de terror e colocando de forma literal e de forma não literal, ou seja, você fala frases que personagens em filmes de terror anteriormente falaram, você dá os créditos a ele, como você falou, só faltou ele falar o ano, né, do filme, então ele fala a frase, fala o nome do personagem que falou e o nome do filme. E em relação a essa questão do lucro é muito evidente, porque Pânico, todo o período, o Randy principalmente, que é um personagem que ele segue do primeiro filme até o terceiro, que é quando ele morre, ele fica ao longo desse filme simplesmente, né, falando passagens e passando informações de coisas que poderiam acontecer em determinado filme. Então, no primeiro filme, ele fala sobre origem. No segundo filme, ele fala sobre a sequência, o que acontece na sequência. E na trilogia, ele fala sobre essa questão da trilogia e que na trilogia qualquer um pode morrer, até provavelmente. Ele começa a passar essas ideias que aproxima muito, né, quem é fã de filmes de terror, quem é fã de filmes de terror slash especificamente do filme. E aí faz realmente você se apaixonar pela franquia, porque você acaba se identificando com a fala desses personagens, né? Então, de fato, um filme feito para lucrar e tá aí para provar isso. Hoje em dia é muito comum na cultura pop, então você vê em eventos de anime a galera indo com a máscara do Pânico, não só em festas de Halloween. Fora tudo isso também, você tem a questão de que o Pânico, além de ter 6 filmes, um 7º está sendo produzido nesse momento, você tem as séries também, né? Então, realmente, ele expande para tudo, porque o foco principal, com certeza, é lucrar. E aí ele acaba utilizando de quem é fã para falar dessas franquias, e a galera acaba fomentando de maneira natural ali. Então, é algo que casa perfeitamente. E em relação às falas de Wes Craven, né, por fim, sua última fala de Wes Craven sobre eu trazer essas falas para o trabalho, de fato, né, enriquece mais o trabalho, porque ele tem muitas entrevistas e tem sites que ele escreveu falando sobre, então realmente também é algo muito positivo, um ponto importante aí a se trazer sem sombra de dúvidas, né, nesse trabalho. Então fala sobre o Wes Craven em diversos anos, tanto no período que o Pânico foi lançado quanto no período posterior, né? Infelizmente ele já nos deixou em 2015, mas ainda assim o legado dele ficou em essas entrevistas com todas as ideias que ele queria para a franquia. Então é isso, mais uma vez agradecer, tá, a Marcelo Matos, a João Marciano pelos comentários e agradecer pelo carinho, pelas críticas, pelas ideias. Eu vou ouvir realmente e vou aperfeiçoar cada uma delas que vocês falaram. Tá mutado, professor. Então, agora, para a gente encerrar a nossa apresentação, queria passar a palavra a alguns dos membros da banca. Enfim, se vocês têm alguma dúvida relacionadas às respostas que o Aleph deu com relação aos seus questionamentos. João ou Marcelo, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Foi satisfatório as colocações dele? Ou vocês querem falar mais um pouco, abrir mais espaço? Eu acho que, assim, aproveitando a fala do Marcelo mesmo, eu nem diria que o Pânico ele é justamente essa grande questão semiótica. Eu acho que a franquia Pânico, inclusive, Alex, pode tomar bastante atenção a isso, que o Pânico ele é um sintoma da crise da arte pós-moderna, né? Ele pega toda essa questão da autorreflexibilidade do gênero e ele coloca isso no limite até... E como você fala, ele chega tão no limite que ele quebra a própria função original do recurso, né? Mas acho que, no geral, foi, assim, o trabalho ali
cumpre aquilo que ele está querendo ser proposto. Eu acho que, como o Marcelo falou, Pânico é uma franquia, é um filme muito complexo para se dar conta de um trabalho de fotografia. Acho que rende você explorar isso numa pós-graduação, se for do seu interesse, né? Realmente dar continuidade a isso. E é só isso que eu queria pontuar da crise pós-moderna do presidente Pânico, mas é isso. Bacana. Marcelo, quer falar algumas palavras finais? Fiquei pensando aqui a partir da fala de João e o que ela se falou também, assim, o que me ocorreu, né? Que se Pânico não seria, na verdade, uma teoria do slasher. Sério. Assim, porque toda metalinguagem é um pensamento, né? É uma produção teórica sobre a própria linguagem, né? Tem que ter uma teoria, senão não há metalinguagem sem teoria. É impossível. A metalinguagem é teórica por definição. E aí eu fiquei, assim, porque estudar é uma coisa muito interessante, né? Assim, não há uma teoria do slasher em Pânico. E na franquia, né? Porque inclusive você me falou que existe categorias diferentes. Né? Porque vai para sequência, tipo assim, cada filme aborda teoricamente o próprio slasher de dentro do slasher, entendeu? E aí eu acho que você pode dar um salto em termos de pesquisa, assim, nossa, pode ser um bingo, assim. Bem interessante. E são tipos de filmes, e isso é interessante também, né? Que são tipos de filmes que normalmente a academia não se debruça sobre. Né? São filmes que são colocados meio escanteados, assim. Sei lá. É uma sensação que eu tenho, pode ser que eu esteja equivocado. Então eu acho que você trazer a produção teórica, primeiro afirmar que é produção de massa, né? Vamos colocar assim, que é cultura de massa. Ela produz teoria, né? Até porque ela precisa lucrar para poder sobreviver, senão não tem indústria, faz parte do negócio, né? E, enfim, você tem uma amplidão de coisa aí, filho, para tratar, né? Perfeito. Aleph, quer falar algumas breves palavras sobre essas provocações feitas aí pelo João e o Marcelo para... Sim, minhas breves colocações, né? Primeiro sobre o comentário do João em relação à franquia Pânico ser um sintoma da crise pós-moderna. Perfeito, concordo plenamente. Acho que nem tem como discordar. Isso é um sinal evidente, né? E sobre o Marcelo, falar que Pânico seria uma teoria do slasher, eu não tinha pensado por essa vertente, por essa perspectiva, mas de fato, é mesmo. Porque categoricamente, até em cada filme, pelo menos nos 3 primeiros, né, ele trata de uma determinada parte do slasher. Então, o que pode acontecer num filme original, quais são os conceitos apresentando, o que pode acontecer em uma sequência e o que pode acontecer numa trilogia, né, que seria ali o fim daquele enredo. E aí, depois, no 4º, eles começam a tratar de remake, né? Então, enfim, perfeito, Marcelo, também. Comentários breves, né? Dá muito pano para manga, mas queria agradecer aqui a presença do João, as palavras do João, do Marcelo, acho que fomentaram bastante o Aleph, né? E agora, sabendo que ele quer continuar a sua jornada acadêmica, ingressar no mestrado, eu acho que essas colocações vão ajudar, de repente, a ele realizar esse projeto aí, né? Dentro dessa perspectiva que ele levou ao escrever essa monografia, né, sobre o terror slasher e tal. Então, agora, meus queridos presentes, Aleph, eu e os professores convidados para a banca sairemos brevemente para conversarmos a respeito da nota da apresentação e ao final a gente retorna à sala e encerramos esse processo seguido da apresentação da monografia do Aleph, ok? Então, até breve. Daqui a 10 minutinhos estaremos de volta.